Olá, turma. Boa tarde. Venho aqui então para a gente falar sobre o último tópico, que são as aplicações de integral. Então, a primeira implicação é o comprimento do arco. A ideia é sempre um limite, né? Lembrando que a integral é a área sobre o gráfico da curva, até igual definida, e a gente faz o somatório desses retângulos tender um ao outro. O arco segue princípio parecido, só que a gente vai medir isso aqui, ó, essa somatória desse até a gente pega pontos da curva e junta por segmentos. Se a gente colocar infinitos pontos, ou tendendo a infinitos pontos, o tamanho desses segmentos ficam bem pequenininho. E isso acaba recaindo numa integral. Então a fórmula geral do comprimento do arco é essa aqui. O comprimento de um arco dado por uma função f é isso aqui. A questão que só pode ser aplicado tem que considerar a continuidade da função em AB, tá? Então faz sentido, porque senão você não consegue fazer a tangente em todos os pontos. Então a f' tem que ser contínua. Um exemplo está aqui, ó. Calcule o comprimento da curva y² igual a x ao cubo entre os pontos x1, y1 e x4 e y8, tá? Então a primeira coisa que faz, a gente isola y aqui, então a gente tem que y na verdade é x ao cubo sobre 2, né? Então a gente está fazendo essa integral, aplicando aqui na fórmula, derivar isso aqui é tranquilo. E aí a gente eleva isso ao quadrado, tem um quadrado aqui na fórmula também. Ó. Então aplicando a fórmula, você determinou já o valor de y'. Então é 1 mais y', você substitui aqui dentro, né? E aí dá essa integral, de onde até onde? De x igual a 1. Então aqui tem um errinho, tá? Aqui na fórmula, não é de A até B não, tá? É de A até C, tudo bem? E fazendo então as contas aqui, e essa integral é tranquila, integral de 1 até 4 de raiz de 1 mais 9 sobre 4x dx. Sai por substituição, a gente chama u igual a 1 mais 9 sobre 4x. Aí o du vai ser igual a 9 sobre 4 dx. Então, aonde tem dx, eu vou colocar 4 sobre 9 du. Desculpa, du. Tá? Só fiz essa passagem aqui. Então, essa integral eu vou transformar nisso aqui, ó. Raiz de u. Onde tem dx eu vou colocar du, mas tem uns 4 sobre 9 aqui. 4 sobre 9. Então, voltando, substituindo u por 1 mais 1... Isso vai dar 2/3 de o que a gente vai trocar, que é igual a 1 mais 9. Ah, pessoal, esqueci de colocar aqui o 4 sobre 9. Certinho? Aí, quando você substituir... então aqui tem um erro, tá, pessoal? Só que é 9, 4 sobre 9. Quando substituir, então, fazer as contas, então a integral de 1 até 4 de raiz de 1 mais 9 sobre 4x dx é igual. E a mesma coisa vale para eu fazer em relação ao eixo, a derivada x, tá? Aqui foi fácil, fez em relação a x, mas também vale em relação a y, tá?
E aqui ele fez certo. Não é CD, não. Tá? Aqui é BD. Bom, então aqui o livro errou bastante. E aqui ele fez uma para calcular de raiz de x. Tá? Y² igual a x. Então y igual a raiz de x. Fez também. Mas aí começou a ficar complicado. Então o que faz? Olha, a conta deu trabalho para resolver. Aí ele fez em relação a x. Usou, então, em vez de fazer derivada em relação a x, fez derivada em relação a y. Ele trabalhou com o y². E a derivada de y² é mais fácil. Dá 2y. Tá, não esqueça que tem o quadrado da fórmula, tá? A gente não pode esquecer desse quadrado aqui da fórmula. Aí o outro exemplo ele faz só por raiz de x, aí faz. É interessante que faz a substituição usando a trigonométrica, porque cai na tangente. Outro exemplo, outra aplicação, é a área da superfície de revolução. Então você tem a curva agora, você sabe calcular o comprimento da curva, e agora você gira e forma uma figura. Tá aqui um exemplo, isso aqui é uma reta, aí você faz essa reta girar em relação a esse eixo. Aí você forma esse cone, você quer saber a casca do cone. Tá? A fórmula geral para isso, tá? Calcular, também vale para x e para y, é a mesma, é essa aqui. E essa aqui também, pode fazer em relação a x como é. O que muda? Aparece um 2π aqui. Tá? Porque você girou, então o que é circunferência? Só lembrar, qual que é a circunferência de um círculo? É 2π vezes o raio. Agora o raio vai ser uma curva. Tá? Então é muito similar à anterior. E não esquece desse quadrado também na derivada. Ok? E ao fazer isso, tá aqui um exemplo, ó. A y² igual a 12x. Tenta em relação a x. Se não der, você muda para y. Não é problema não. De 0 a 3, definiu aqui o limite, onde varia o x. Aí se fosse mudar, você tem que o x varia de 0 a 3. Eu quero fazer em relação a isso, você tem que fazer o cálculo de y. Tá? E ao fazer as contas, tá? Fazendo a substituição, aqui dentro vai dar y² mais 36 sobre y². Então a derivada do primeiro, a derivada de fora, vezes a derivada igual a 12. Estou derivando isso aqui em relação a x, certo? Aí, então, dy dx é igual a 12 igual a 6 sobre y. Tá? Aí quando eu faço 1 mais dy sobre dx ao quadrado, isso vai dar 1 mais 6 sobre y ao quadrado, que dá 1 mais 36y ao quadrado, que é igual y² mais 36 sobre y ao quadrado. Tá? Foi essa conta aqui que fez. Então tem uma derivação implícita. Aí você vai fazendo as contas, pô, cancela y com y, é y, e eu quero fazer a integral em relação a x. Então eu volto. Porque isso aqui, ó, vai ficar, aqui o cara preguiça de ter feito, né? 2π, vou manter o π aqui, raiz de y ao quadrado mais 36, certo? Dx, porque isso que cancela. Y ao quadrado é 12x, então substitui y ao quadrado aqui por 12x. Pronto, ficou essa conta. E agora a gente caiu de novo naquele caso anterior, só tem uma variável x, a derivada disso aqui é fácil de fazer. E não esquece de carregar o 2 e o π. Tá? Então quando eu giro essa curva aqui, que é essa aqui, ó, desse paraboloide aqui, e aqui está a área da superfície do paraboloide. Tá? Então a gente consegue fazer paraboloides que representam qualquer tipo de função, e isso é interessante, porque quando a gente faz uma parabólica, como é que a gente vai determinar? Então a gente quer uma que tem uma área máxima, a gente quer uma que tem uma curvatura menor, tá? A gente quer uma que a gente consegue trabalhar com ela a partir de uma função para coletar dados. Pô, obviamente ela tem que ser uma parábola rotacionando, então a gente escolhe a curvatura a partir disso aqui.
Interessante. Aqui tem um exemplo uma função que é x igual a y ao cubo, tá? Que é essa aqui. Essa aqui é interessante, quando você faz girar aqui ó, em relação ao eixo y, tá? Em relação ao eixo y, aparece um peão, né? De cabeça para cima, né? Se colocasse dois assim, ficaria aquele peão que roda infinito, tá? Aqui é a conta. E o volume de superfície é muito usado. Esse é muito usado, mas a ideia é a mesma coisa. Olha, agora eu já tenho a curva, eu rotaciono ela e gera a superfície. Eu consigo calcular a área da superfície, mas eu quero calcular o volume. Então, o volume é só lembrar dos. Por isso que é aquela fórmula lá da geometria. Quando você quer calcular o volume, faz de conta que isso aqui é um cilindro, tá? Não é a área da base vezes a altura? Aqui é a mesma coisa. Só que a base aqui no caso, ela não é constante. A área da base aqui é só um círculo, né? Agora a área da base varia à medida com que x vai crescendo. Então já que eu quero fazer com o valor de x ou y, você que escolhe, de um valor inicial para um final, eu tenho que fazer o integral então do valor inicial ao final da área. Então eu vou somando áreas. Em cada altura eu vou ter uma areazinha, eu não vou ter como no cilindro que eu tenho sempre um círculo, né? Se eu tiver no caso aqui, a figura ficou meio escura, é tipo um vaso assim, tá vendo? Aqui é um círculo de tamanho tal, aqui já é outro, aqui já é outro, aqui já é outro, aqui já... Então, à medida que vai subindo, eu vou variando o tamanho, o formato das áreas, mas eu faço isso numa forma de integral. Integral nada mais é que passar infinito, né? Ou seja, passar no limite, nem no infinito, no infinitésimo. Você soma tudo, então você tem a área, o volume, desculpa, daquela superfície. E a fórmula é essa aqui. Integral de A até B da área da base. Só que a área da base varia em relação a x. Então, aqui está o exemplo clássico de como calcular o volume da esfera. Ora, a esfera, se você fizer um corte na esfera, ela é formada por circunferências, círculos. Então, você sabe qual é a área da circunferência. Você sabe qual é a função que gere aquela circunferência. É x ao quadrado menos ao quadrado igual a r ao quadrado. Mas quando eu falo de área, é π vezes o raio, certo? Se eu escolher em relação ao eixo y, aqui ó, eu quero fazer a área que vai crescendo em relação a y, ou seja, eu estou pegando no plano, no meu plano x, eu estou cortando aqui nesse sentido, até que fez o desenho aqui. Estou fazendo agora o x variar. Tá? O x varia, à medida que o x varia, o y também varia. Só o raio da esfera que é fixo. Mas o raio de cada um desses círculos é menor. Chega até um raio bem pequenininho, zero praticamente, até o raio máximo que é igual a R. Então, à medida que você vai caminhando aqui, você vai ter um corte diferente. Então a área, e isso multiplicado por conta por π, sempre por π. Porque a área é a área da base, como é uma sequência de revolução, então isso porque aparece o π, é uma sequência de revolução. Então sempre são círculos, tá? Eu isolo o y aqui, eu vou ter R, é uma constante valor, e x. Então a área em relação a x vai ser π vezes o y ao quadrado, mais y ao quadrado igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Ponto. Fazer essa conta. O raio menos r. Aqui a gente pode fazer só pela metade, porque repete, né? Vou calcular a área do círculo, calculo a área, eu calculo o volume do meio círculo e depois do pleco. Por isso que ele fez essa conta aqui, função a par. E aqui uma função fácil de integrar, porque a integral de r ao quadrado em relação a x é r ao quadrado x, r é constante. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, e isso vai dizer a r, eu já tinha colocado 2 aqui, né? Então vai ficar aqui r ao cubo, aqui vai ficar r ao cubo, então, tirando o mínimo, então dá 4/3 de πr ao cubo. Então aí de onde saiu a fórmula do volume da esfera. Tá? E volumes aqui, tem volume do cone, do paraboloide. Isso aqui nem é um paraboloide, é um x ao cubo, hiperboloide, da hipérbole, né? Então hiperboloide. E a ideia é a mesma, só que aqui o raio é isso aqui. Eu estou fazendo rodar em relação ao eixo x, estou rotacionando no eixo y. Então o raio está aqui. Então eu tenho que isolar aqui o x. O raio então é dado em x.
Mas eu quero fazer integral em relação a y, então eu tenho que isolar. Então aqui, ó, na verdade, o y, o x é igual a raiz cúbica de y. Então, pronto, eu tenho raio, estou fazendo a registrar, então é π, a área, então é só a integral da área, e r ao quadrado, né? O raio, então, agora é x, então o raio vai ser x ao quadrado, tá? Aqui, x ao quadrado. E agora a integral de forma convencional, porque isso aqui é x, y elevado a 2/3, a integral da tranquila, substituída a 96 π sobre 5. Veja os outros, esse aqui de cascas, invólucros, né? Porque você pega um cilindro depois e quer saber o volume entre os dois, entre o intervalo dos dois. Então você vai fazer um menos o outro. Uma coisa também que vocês vão ver em física, só vou comentar rápido, tá? É o trabalho de uma força. Trabalho é força vezes deslocamento. Então se é me dado uma função da força, tá vendo? E o deslocamento, então o trabalho é integral da força, de tanto a tanto. Quando a gente só usava trabalho lá quando o deslocamento era reto, né? Carregar uma pasta e tal. Quando o deslocamento é variável, o trabalho de uma força é dado por integral daquela força. Aí, então essa aqui não tem muito segredo, é só uma definição. Aí depois tem o exercício e acabou a matéria, tá? Até mais.